Para quem escuta a nossa imersão, ah, tentem visualizar a seguinte cena. Imagine investir centenas de milhares de reais por ano em uma iniciativa que, a diretoria financeira considera um desperdício absoluto. Nossa, sim. O pesadelo de qualquer gestor, né? Exato. E pior, os clientes ignoram sistematicamente essa iniciativa e a equipe de vendas não consegue usar nada daquilo para fechar um único contrato. É um cenário desolador. E no implacável mundo das vendas B2B, essa é, na real, a exata realidade da enorme maioria dos investimentos em redes sociais e canais digitais. O dinheiro sai, a energia é gasta, mas a matemática do retorno simplesmente se recusa a fechar. O que acaba transformando, toda a operação em um terreno super pantanoso, porque existe uma ilusão muito forte de que a mera presença online equivale à geração de negócios. Quando, na verdade, a visibilidade técnica apenas mascara uma profunda ineficiência estratégica. A empresa gasta rios de dinheiro só para gerar ruído. Pois é. E é exatamente para desvendar o mecanismo desse fracasso corporativo que a gente faz o nosso mergulho profundo hoje em uma fonte muito específica e eu diria que bem reveladora. Com certeza. É um material denso. Sim. O documento se chama Arquitetura de Presença Digital B2B versão 1.0. Ele foi elaborado agora em 2026 pelos protocolos executivos. E a nossa missão nessa imersão de hoje é entender por que tantas organizações com produtos excelentes simplesmente escorregam, na hora de traduzir isso para um ambiente digital. É o famoso gap entre o produto e a percepção, né? Isso. E o material promete revelar um padrão oculto de falha e apresentar um caminho para transformar o digital, que hoje é visto como centro de custo, num ativo formador de receita real. Então, beleza, vamos desvendar isso. Vamos lá. Logo nas primeiras páginas, o texto já estabelece uma premissa muito dura. Eles dizem que atividade não é resultado e presença não é negócio. Olha, o documento exige de cara uma quebra de paradigma enorme em relação às regras do mercado de consumo. Porque o erro primário das organizações que vendem para outras empresas, o B2B, é tentar emular o comportamento do mercado varejista. Sim, aquela coisa de tentar fazer dancinha para vender software, né? Existir digitalmente e ter, de fato, uma presença estruturada. Sabe o que me chamou muito a atenção nisso? É que existir é tratado no documento como algo completamente banal. Sim, é um mínimo do mínimo. Ter uma página no LinkedIn, uma conta corporativa no Instagram, o site institucional no ar. Isso é apenas possuir credenciais de acesso, não é uma estratégia. O problema começa quando a liderança da empresa confunde esse terreno vazio com uma estrutura funcional. É verdade. Até porque a psicologia do comprador B2B ela opera em outra frequência, totalmente diferente. Pensa bem, esse decisor que muitas vezes está prestes a aprovar um orçamento de milhões, ele não rola o feed buscando identificação emocional ou, um alívio cômico para o dia dele. Ele está com a corda no pescoço na maioria das vezes, né? Exatamente. A pesquisa que fundamenta o documento aponta 3 demandas que são inegociáveis para esse comprador. Ele precisa de prova de competência empírica, consistência institucional e segurança na escolha. E para quem acompanha a gente e trabalha no mundo corporativo, acho que dá para sentir que o peso recai totalmente sobre essa segurança na escolha, né? Sem dúvida. Porque, contratar um fornecedor ruim não gera só um aborrecimento, como no B2C. Pode literalmente custar o emprego de quem tomou a decisão. A tolerância ao risco é mínima. Exato. O risco percebido é o maior inimigo de uma venda B2B. Então, a presença digital que falha em projetar essa segurança e foca só em gerar cliques vazios, não converte ninguém... Fica patinando? Isso. O documento descreve isso como o ciclo do custo perpétuo. A empresa atrai os olhares, mas como não existe uma infraestrutura para acolher, informar e reter essa atenção... O interesse simplesmente evapora. Evapora. É como jogar água num balde furado. Eu gosto muito de uma analogia para isso. É como comprar um terreno enorme e começar a descarregar milhares de tijolos sem ter uma planta baixa. Ter um material ou os perfis nas redes não significa que você está construindo uma casa, sabe? Adorei essa analogia. Faz todo sentido. Mas surge um paradoxo fascinante aí.
Porque a primeira reação das empresas, quando a diretoria percebe que o telefone não toca e os contratos não chegam, é tipo pisar no acelerador da produção. Ah, o instinto de fazer mais do mesmo. Isso. A ordem passa a ser tipo, precisamos postar mais, temos que abrir uma conta no TikTok, vamos dobrar a verba de anúncios. O documento dedica o bloco 3 inteirinho para explicar por que isso é um tiro no pé. E o fascinante aqui é que aumentar a atividade em cima de um alicerce que já está quebrado apenas amplifica a fragmentação da marca. O texto até introduz uma máxima que define perfeitamente esse cenário. Eles dizem que, sem estrutura, a execução é ruído com custo. Ruído com custo. Nossa, isso dói de ouvir. Dói porque é a realidade de muita gente. Ao invés de parar e, arquitetar a base, a organização joga mais dinheiro e mais conteúdo num sistema que não tem a menor capacidade de processar essa demanda. O que nos leva diretamente para as consequências desse ruído no dia a dia. A fonte faz um mapeamento bem doloroso chamado padrão de falha nas organizações B2B. E a leitura que eu fiz é que uma vez que a empresa entra nesse padrão, ela cria um ecossistema que se autoestabiliza num desempenho medíocre. É uma armadilha perfeita. Sim. Não chega a quebrar a empresa imediatamente, mas sangra os recursos de uma forma contínua, mês após mês. O diagnóstico aponta que essa presença construída como um amontoado de ações impulsivas gera 4 sintomas muito claros. Tá, vamos passar por eles. Qual é o primeiro? O primeiro é a presença sem resultado. É literalmente um investimento invisível. O orçamento de marketing é consumido todo mês por agências, ferramentas, mídia paga, mas, a rastreabilidade disso, até a assinatura de um contrato, é inexistente. Zero. Ninguém sabe de onde veio o cliente. Exato. E o resultado direto disso, naturalmente, é uma frustração executiva gigantesca. O que, claro, empurra a empresa para o segundo sintoma. Porque se nada funciona, eles começam a testar tons de voz aleatórios, tentando descobrir o que engaja, né? E, de repente, nasce a identidade fragmentada. Esse é um dos piores sintomas. Imagina o impacto disso para quem está do outro lado avaliando a compra. O decisor entra no site comercial e encontra uma linguagem super formal, digna de um escritório de advocacia bem tradicional. E aí, em seguida, ele vai conferir o Instagram e ver a equipe fazendo coreografia ou publicando memes. O decisor sofre um colapso de dissonância cognitiva na hora, porque o processo de compra B2B é, na sua essência, um processo de validação cruzada. Como assim, validação cruzada? O cliente nunca acredita na primeira informação. Ele triangula os dados acessando diferentes pontos de contato daquela empresa. Se a cada clique ele encontra uma personalidade corporativa distinta, a percepção de credibilidade desmorona. Faz sentido. A identidade fragmentada transmite instabilidade institucional. A comunicação vira um mosaico de peças que não encaixam de jeito nenhum. E isso deságua no terceiro sintoma, né? Isso. O documento classifica como a ausência de estrutura de conversão. Basicamente, os canais operam como ilhas isoladas. Ilhas isoladas. Explica melhor isso para quem está ouvindo. Significa que não existe um caminho desenhado para o visitante trilhar. Por exemplo, a empresa publica um artigo excelente no blog. Atrai a atenção de um diretor técnico que achou aquilo genial, mas a página termina ali. Fica por isso mesmo. Exato, não direciona esse executivo para o próximo estágio de qualificação. O tráfego entra pela porta da frente e sai pelas portas dos fundos, porque não existe um projeto arquitetônico para reter aquele potencial cliente. Nossa, o desperdício de oportunidade é gigante. Mas agora, o quarto sintoma listado no padrão de falha, ele exige uma reflexão bem mais crítica, que é a invisibilidade do decisor. Esse ponto é polêmico nas empresas. Sim. O material aponta o distanciamento dos líderes das plataformas digitais como um erro fatal. Mas espera aí, eu quero levantar um contraponto forte aqui, e acho que muita gente que nos escuta vai concordar. Manda. Se uma corporação gasta fortunas para ter uma marca sólida, certificações internacionais e um produto robusto, por que o fundador ou CEO precisa dar as caras? Isso não soa um pouco como um ego? Uma busca por status pessoal disfarçada de estratégia de negócios? Olha, essa resistência em expor a liderança é talvez a maior barreira cultural que o documento aborda. É muito comum pensar que é ego. Porque parece muito
focado na pessoa e não na empresa. Mas o argumento de que focar só na marca corporativa é o suficiente ignora totalmente a evolução da confiança nos negócios hoje. A premissa central é que, em negociações complexas, o mercado não confia em logotipos. O mercado confia em intelecto e em competência humana personificada. Ah, entendi. A lógica, então, é que o CNPJ assina o contrato, mas o aperto de mão invisível acontece com quem representa a visão da empresa. É isso? Perfeito. O texto é bem contundente ao afirmar que a maior parte da autoridade percebida, que é o que destrava as decisões de alto valor, orbita em torno da figura do líder, do especialista ou do fundador. Ou seja, esconder eles é um erro tático. Totalmente. Esconder as mentes que operam a empresa não é um ato de modéstia corporativa. É literalmente privar a organização do seu ativo de conversão mais poderoso, que é a confiança direta na capacidade técnica do ser humano que responde pelo serviço. Caramba, faz muito sentido. Se uma corporação vai trocar todo o seu sistema logístico e, tipo, o projeto custa milhões, a segurança não vem da paleta de cores do site, vem de entender como pensa o líder tecnológico que arquitetou aquela solução. Exatamente. A confiança está no piloto, não só no avião. Bom, diagnosticado o caos, né, os canais isolados, o líder escondido, a fragmentação, a exploração avança para o antídoto. E a solução que eles apresentam não é uma nova ferramenta de software milagrosa, mas o tal do método de arquitetura de presença digital B2B. A nomenclatura é pomposa, mas a aplicação é vital. O documento define o método de um jeito até bem acadêmico. Eles chamam de interposição de critério entre a intenção e a ação. A linguagem pode ser bem técnica aí, mas o conceito prático é simples e essencial. Trata-se da instauração de um ponto de checagem compulsório. Uma barreira antes de fazer besteira, né? Basicamente. Antes de uma organização investir 1 centavo em mídia ou aprovar uma única linha de texto para um post, um conjunto de regras arquitetônicas vai avaliar se aquela ação constrói o ativo de longo prazo ou se apenas gera mais ruído. O método barra a execução impulsiva. Traduzindo isso do corporativez para o mundo real, soa como instalar um botão de pausa no cérebro da empresa. É parar a esteira frenética de publicações e perguntar o porquê estrutural de cada vírgula. E o documento indica que o primeiro passo, ao acionar esse botão de pausa, é rodar o que eles chamam de diagnóstico estrutural. E o mais interessante para mim é o que eles escolhem ignorar nesse diagnóstico. Eles não querem saber qual foi o alcance do último vídeo de dancinha ou a taxa de cliques no anúncio. A avaliação foca em 10 critérios puramente estruturais. Porque as métricas de engajamento momentâneo enganam a liderança, né? Elas simulam progresso onde, na verdade, só há tráfego desqualificado. Curtida não paga boleto, né? Nunca pagou no B2B. Os 10 critérios do diagnóstico mergulham direto no substrato da presença. A avaliação questiona coisas como a proposta de valor é imediatamente óbvia no primeiro ponto de contato? Existe um repositório central que consolide o capital intelectual da empresa? A transição de um canal puramente informativo para um ambiente de conversão ocorre sem atrito? É uma auditoria de engenharia mesmo, não uma auditoria de vaidade. Perfeito. Uma vez que o terreno é auditado, a gente entra no que parece ser a espinha dorsal da metodologia. A estrutura por camadas. O material divide a presença B2B em 5 camadas funcionais. E como a regra é inegociável, tipo, não pode haver sobreposição. Cada canal digital deve ter uma vocação única. E é bom destacar que a confusão dos canais é justamente onde as empresas perdem mais dinheiro hoje. Como eles organizam isso? O documento designa papéis que são inflexíveis. A primeira camada é a de autoridade e decisão. É lá onde se depositam as teses aprofundadas, os estudos de caso, a visão clara do decisor. Certo. A segunda é a de validação e percepção, que é usada basicamente para provar que a empresa existe de forma consistente e opera num alto padrão. Já a terceira atua na comunidade de distribuição, engajando os pares do mercado. Entendi. E aí a gente ainda tem a quarta camada, que é a de alcance e posicionamento, que funciona como aquela vitrine mais ampla para atrair o público novo. Isso. E finalmente a quinta camada, a de conversão e permanência, que é onde o relacionamento realmente se torna transacional. Lendo isso,
A mecânica da coisa me remete muito a uma corrida de revezamento altamente sincronizada. É uma ótima forma de visualizar. Porque não é uma maratona, onde o artigo do blog precisa correr sozinho lá do início da pista, suando, até convencer o cliente a assinar um cheque de 100 mil no final. E a dinâmica de interdependência é crucial aqui. O alcance atrai, mas não retém. A validação conforta, mas, sabe, não vende sozinha. Se a empresa realmente entende o funil B2B, ela sabe que um canal precisa alimentar o outro de forma fluida. Exato. Imagina um post mais amplo no LinkedIn. Ele atua na camada de alcance, chamando aquela atenção inicial. O cliente em potencial consome aquilo e sente o interesse despertado. Mas aquele post isolado não vende um contrato milionário. Jamais. Ele passa o bastão para a camada de autoridade, talvez direcionando esse executivo para um ensaio super profundo lá no site da empresa, onde o líder expõe a solução técnica em detalhes. Ali sim, a confiança é cimentada. Exatamente. E então o bastão é passado para a camada de conversão, que é um formulário de contato qualificado ou o agendamento de uma reunião. O desastre das organizações é tentar forçar o corredor que só tem fôlego para os primeiros 100 metros a cruzar a linha de chegada de uma maratona inteira. Elas tentam usar um post curto, super topo de funil, para fazer a venda completa e fechar um contrato complexo. Não funciona. Não tem como. Essa analogia elucida super bem o que o documento classifica como a lógica de conversão. A interrupção ou o abandono de qualquer uma dessas camadas simplesmente paralisa o comprador no meio do caminho. Ele precisa ser guiado progressivamente por esse fluxo. E para construir esse circuito todo interligado, os protocolos executivos estabelecem 3 fases que são obrigatórias e sequenciais de implementação, que são fundação, estruturação e consolidação. E a fonte alerta fortemente contra o imediatismo corporativo de querer pular essas etapas. E a gente sabe como a pressão opera, né? A diretoria ouve o plano fantástico, aprova a verba e, 3 semanas depois já exige ver o estágio de consolidação funcionando perfeitamente, jorrando novos clientes. Ao clássico precisamos disso para ontem. E o que acontece na prática, segundo a fonte, se uma organização decide simplesmente ignorar a fase de fundação, que é onde se estabelece a narrativa base e o diagnóstico, e já tenta construir o telhado sem ter um alicerce, o sistema todo sofre um curto-circuito. Avançar para a estruturação de mídia paga ou expansão multicanal sem que a fundação intelectual e os pontos de validação estejam sólidos é pedir para dar errado. Reproduz exatamente o padrão de falha inicial que a gente falou. A empresa vai investir pesado para direcionar um tráfego enorme para um destino que ainda sofre de identidade fragmentada e ausência de mecanismos de conversão. No fim das contas, é financiar o próprio fracasso numa escala ainda maior e muito mais rápida. Então, o que isso tudo significa no frigir dos ovos? A gente chega à parte final do documento, que são os blocos 4 e 6. Eles abordam a grande virada de chave para a liderança. O momento em que a arquitetura passa de uma despesa chata para a categoria de um ativo organizacional que o mercado passa a respeitar de verdade. É a mudança de status, né? De custo para patrimônio. E essa transição exige uma substituição drástica de como o valor é medido internamente. E como eles sugerem medir isso? A transição exige a erradicação total do que eles chamam de métricas de atividade vazia. O mercado corporativo não se sustenta acompanhando contagem de seguidores ou um pico isolado de impressões numa terça-feira à tarde. Que alívio ouvir isso. Né? A gestão da presença estruturada impõe a adoção de métricas puramente orientadas ao negócio. Ou seja, saem de cena aqueles relatórios bonitos que celebram curtidas de perfis que, na real, nunca poderiam comprar da empresa e entram em jogo indicadores que o diretor financeiro entende e respeita. Exato. O foco muda totalmente para o volume de conversas qualificadas geradas por ciclo, a precisão do perfil demográfico de quem está transitando pelas camadas de autoridade e, principalmente, a taxa de conversão entre os estágios do funil.
Métricas de gente grande. O documento ressalta que esse ativo estruturado não é uma campanha de curto prazo. Ele possui características de uma infraestrutura patrimonial. Sabe, ele se valoriza com consistência, sofre depreciação severa se for abandonado e, acima de tudo, rejeita atalhos. Não é possível comprar 10 anos de credibilidade online em uma semana de ações forçadas. O impacto pragmático dessa infraestrutura precisa ser tangível, né? Porque para quem gere o rumo de uma organização, a grande questão no final do dia é o que essa arquitetura produz no mundo real. E produz muito. A fonte destrincha 3 grandes implicações diretas, e entender a mecânica por trás de cada uma delas é o grande clímax dessa estratégia. A primeira implicação é a diferenciação por autoridade. Como isso funciona no detalhe da negociação? Olha, esse mecanismo opera silenciosamente antes mesmo que os vendedores da sua empresa entrem em campo. A magia acontece nos bastidores. Sim. No ambiente B2B, quando o decisor mapeia fornecedores, a avaliação técnica rigorosa das propostas consome muito tempo. A presença digital, quando é bem arquitetada, injeta autoridade de uma forma tão contundente que a percepção de competência da sua organização atua como um viés cognitivo favorável. Um viés cognitivo. Interessante. Isso significa que o cliente já entra na análise do escopo com a predisposição de considerar aquela empresa como a verdadeira especialista do setor. A autoridade percebida antecede e suaviza aquele rigor pesado da planilha de concorrência. O jogo já começa com vantagem, então. E a segunda implicação de peso que eles abordam é a sustentabilidade do canal. E aqui, a fonte toca numa ferida muito aberta de consultorias, indústrias e empresas de tecnologia, que é a dependência quase vital da indicação direta, o famoso boca a boca. Ah, sim. A dependência do boca a boca é um teto de vidro terrível para o crescimento. É seguro, claro, mas não é nem um pouco escalável. Chega uma hora que a fonte seca. Exato. A construção da arquitetura digital institui um canal de aquisição previsível e autônomo. A organização deixa de ser refém da boa vontade orgânica da base de clientes antigos para gerar novas oportunidades. A máquina passa a rodar sozinha, de certa forma. Isso, a engrenagem opera continuamente, guiando novos decisores por todas aquelas camadas de alcance, validação e autoridade, estabelecendo um fluxo sustentável, que não exige um esforço heróico, sabe, do time de vendas a cada novo mês. O que nos traz a terceira e, sinceramente, possivelmente, a mais reveladora implicação citada no documento: o conceito de proteção de preço. Eu confesso que eu li essa parte algumas vezes para absorver o impacto. O material argumenta que a arquitetura bem desenhada age diretamente na margem de lucro da empresa. E a justificativa econômica para isso é impecável no documento. Eu fiquei surpreso. Marketing mudando margem de lucro diretamente assim? Pensa bem, no mercado corporativo, quando duas empresas parecem tecnicamente idênticas aos olhos do cliente, a decisão de compra é reduzida imediatamente à guerra de preços. É a armadilha das commodities. Quem dá o maior desconto ganha? E o que a arquitetura de autoridade faz é tirar a empresa dessa vala comum ao consumir aquele conhecimento denso, validar a consistência e reconhecer o líder da empresa como uma referência irrefutável. O comprador internaliza que existe um risco muito menor em escolher aquele fornecedor específico. A percepção de risco cai e a tolerância ao preço sobe junto. Perfeito. O cliente aprova um orçamento tipo 20%, 30% mais caro, simplesmente porque ele entende que está comprando não apenas o software ou a máquina, mas a tranquilidade de não cometer um erro catastrófico para a carreira dele. A arquitetura de autoridade serve basicamente como um escudo contra o departamento de compras do cliente, neutralizando aqueles pedidos intermináveis de desconto e suportando o que o texto chama de precificação premium. A engenharia da confiança literalmente financia a operação inteira. E isso amarra perfeitamente o argumento inicial de que a presença no digital, sob a lente correta, não possui semelhança alguma com as métricas de redes sociais de entretenimento. Trata-se da construção de um fosso competitivo ao redor do valor do serviço prestado.
Sintetizando todo esse complexo ecossistema trazido pelos protocolos executivos, a principal lição que se desenha para nossa audiência é que o marketing digital em operações B2B não é uma coleção de macetes, nem um pacote de postagens que pode ser negligenciado num canto do departamento. Longe disso. A decisão de como uma corporação ocupa o espaço digital é, na sua essência, uma decisão de design organizacional e de posicionamento de mercado. Sem arquitetura, qualquer esforço online é apenas mais uma linha chata na planilha de custos, um dreno de recursos que produz confusão e fragmenta a identidade. É jogar dinheiro pela janela. Mas com a arquitetura certa, no entanto, o que antes era despesa se metamorfoseia em um ativo de credibilidade formidável, capaz de encurtar ciclos de venda, blindar margens de lucro e sustentar o crescimento a longo prazo. Um ativo que o mercado não consegue ignorar. E a reflexão que fica, baseada em todo esse mergulho estrutural, requer um olhar frio para a nossa própria realidade. Para quem está ouvindo a gente, pense o seguinte: se o maior e mais ávido concorrente de uma empresa decidisse conduzir uma auditoria silenciosa na presença digital dessa organização agora, no meio da noite, o que as telas revelariam? Essa é uma pergunta que assusta. Muito. Ele encontraria um labirinto esquizofrênico de discursos isolados, identidades vacilantes e um líder totalmente ausente, respirando aliviado por constatar que não há ameaça ali. Ou, por outro lado, ele se depararia com uma arquitetura implacável de autoridade, engrenagens perfeitamente alinhadas guiando o mercado e uma consistência tão brutal que o faria questionar a própria posição e reavaliar seus preços antes do amanhecer. É o peso da estrutura. O mercado já está emitindo seu julgamento silencioso todos os dias. A grande diferença repousa em saber se a base que sustenta o negócio foi erguida por um projeto rigoroso de arquitetura ou se é apenas fruto de um acidente e da inércia. Fica essa provocação para vocês pensarem. Agradecemos imensamente o tempo dedicado a mais esta imersão profunda nos fatos e nas fontes. Até a próxima.